Olá, tudo bem? O Notícias do Bem de hoje começa falando sobre o 9º lançamento da editora Ezion, o livro Somente pela Graça, de Charles Spurgeon, que traz com clareza o entendimento sobre salvação e reforça o convite à evangelização. O André aproveitou o lançamento da editora Ezion e levou 2 exemplares. Como o pastor falou hoje no culto das 8, né? A gente tem a necessidade de apresentar Cristo às pessoas, mas muitas vezes a gente não sabe como, né? E o livro é um suporte bacana, bom, né? Tanto pra gente ler, a gente que já conhece a Jesus ler, mas ajudar até num discipulado e apresentar Cristo às pessoas e dar o livro de presente, né? Que é o melhor, né? E dar Jesus de presente às pessoas, que é o mais importante, né? Somente pela Graça expõe o Evangelho da Graça a cristãos e não cristãos. O texto leva ao entendimento da segurança da salvação e oferece argumentos para o chamado à evangelização. O autor do livro, Charles Spurgeon, sabia que tudo o que precisava fazer era pregar o Evangelho de forma clara e acessível. Por isso, a obra apresenta o plano da salvação de modo simples, sem deixar de abordar com profundidade os aspectos essenciais. Os 4 fundamentos estão presentes no livro: justificação, fé, arrependimento e perseverança. O estudo deles leva à compreensão e à aplicação prática do Evangelho na vida diária. Spurgeon foi um grande pregador, conhecido como inclusive o príncipe dos pregadores, né, nesse sentido. Ele se converteu aos 15 anos, pregou seu primeiro sermão aos 16 anos de idade, né, e teve todo um histórico aí de preparar sermão, de ter esse envolvimento, né, conhecido como um príncipe, além de outras obras, né, como obras sociais, como um trabalho intenso, como evangelização. Tem livros falando sobre evangelização de criança, né, nós temos livros com relação a isso também. Então ele foi um grande influente na fé cristã, trazendo doutrinas importantes como justificação, que é um dos livros que nós estamos lançando aqui, e tantas outras obras de Charles Spurgeon também. O livro já está disponível no site ou na livraria da editora Ezion. Um privilégio muito grande lançar esse livro. Nós já estamos trabalhando nele há alguns meses, né? E ele trata de um tema essencial para nós como cristãos. Não importa quanto tempo você seja convertido, esse livro a gente tem plena convicção que vai falar seu coração, vai trazer transformação para a sua vida, ainda mais por ser um livro escrito por Charles Spurgeon, um grande pregador. E é um livro também que ele pode ser usado para evangelismo, para você presentear alguém que não seja cristão ou que esteja desviado, por tratar desse tema da salvação, que é somente pela graça, pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E ele também tem alguns recursos de reflexão. A cada capítulo nós temos perguntas para reflexão. Você pode estudar em grupo também, se você desejar, ou também ler o capítulo e refletir sobre o que você leu para fixar melhor o conteúdo. Então ele apresenta esse recurso especial. Confira agora os outros destaques do programa desta segunda-feira, dia 8 de agosto. Vai até 15 de agosto, novo prazo para as prefeituras cadastrarem taxistas que poderão receber o benefício emergencial. Decisão que acaba com o limite de consultas e sessões médicas para quem tem plano de saúde já está valendo. Câmara dos Deputados aprova a criação da Política Nacional de Educação Digital. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. É isso aí, o Notícias do Bem, com uns minutinhos de atraso, uns probleminhas técnicos, mas nós já estamos no ar e contamos com a sua presença, a sua participação aqui conosco online, ao vivo, hein? De segunda a sexta-feira, 11h45, reprise às 18h45. Eu conto com a sua participação, a sua pergunta. Participe conosco e daqui a pouquinho a gente vai interagir com vocês, hein? E nós vamos agora para notícia. Vai até dia 15 de agosto, novo prazo para que as prefeituras cadastrem taxistas que poderão receber o benefício emergencial concedido a motoristas de táxi, o Bem Taxista. Ele será pago até dezembro próximo, como ajuda para compensar a elevação do preço de combustíveis e derivados. O auxílio emergencial vai começar a ser pago no dia 16 de agosto, em 6 parcelas de R$1.000. Tem direito ao benefício motoristas de táxi registrados nas prefeituras, titulares de concessões ou alvarás expedidos até 31 de maio.
Segundo o Ministério, a prestação das informações caberá inteiramente às prefeituras, não sendo necessária qualquer ação por parte dos taxistas. Em caso de dúvidas, o motorista deve entrar em contato com a prefeitura para verificar o cadastro municipal. Já está valendo a decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que acaba com o limite de consultas e sessões de especialidades médicas para quem tem plano de saúde. Confira um trecho da reportagem que você vai ver ainda hoje. A Elizabeth ficou feliz com a medida. Agora vai poder fazer as sessões de fisioterapia indicadas pelo médico sem se preocupar com limites. A decisão foi tomada pela diretoria da ANS, com o objetivo de promover igualdade de direitos entre os usuários de saúde suplementar e padronizar procedimentos. Com isso, foram excluídas condições exigidas para determinadas coberturas de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Agora, o atendimento considera a prescrição médica necessária com a quantidade de atendimentos para cada caso. A medida vale para os usuários de planos de saúde regulamentados feitos após a Lei 9.656/98 ou adaptados a ela. Os contratos devem ter cobertura ambulatorial para tratamento de qualquer doença ou condição de saúde. Essa foi a 9ª atualização de procedimentos só neste ano. Já foram 24 inclusões entre exames, tratamentos e medicações, além de outros itens contratuais. É isso aí. E a Câmara dos Deputados aprovou a criação da Política Nacional de Educação Digital. O texto prevê mudança no currículo a partir do ensino fundamental. O repórter Matheus Santos traz mais informações para a gente. Muito bom dia, Matheus. Oi, você e também aos amigos e amigas de casa. Exatamente, a proposta busca promover competências informacionais e digitais, ferramentas online e também a capacitação e pesquisa para estimular a inclusão digital. A matéria permanece no Congresso e segue para a análise do Senado. O texto modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para que currículos da educação básica incluam as competências digitais ao longo das etapas a partir do ensino fundamental. Pela proposta, o Poder Executivo Federal deve regulamentar a política que deve estar prevista no Plano Nacional Plurianual específico, com duração até 2030, e nas leis orçamentárias. O texto está estruturado. O primeiro é a inclusão digital, que visa garantir que toda a população brasileira tenha igual acesso às tecnologias digitais para obter informações, comunicações e também interagir com outras pessoas. A segunda é a educação digital escolar, garantir a educação digital da população mais jovem, estimulando e reforçando o letramento digital e as competências digitais em todos os níveis de escolaridade e como parte da aprendizagem ao longo da vida. A terceira é a capacitação e especialização digital, que promove a especialização em fundamentos, tecnologias e aplicações digitais. E a quarta é a pesquisa digital, que assegura a existência de a produção de novos conhecimentos e a participação ativa de pesquisadores brasileiros em redes e programas internacionais de pesquisa e desenvolvimento. A educação digital é altamente relevante no mundo contemporâneo e a proposta foi criada para alcançar todos os níveis da educação, desde a educação básica até o ensino superior. Ressaltando então, a proposta agora permanece no Congresso Nacional e segue para o Senado, e aí sim aprovando, segue então para a sanção ou veto presidencial. Volto com você, Dani. Excelente, Matheus. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã. Uma ótima semana para todo mundo. Para nós. Obrigada. No dia 8 de agosto é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Colesterol, data criada para a conscientização e prevenção de doenças cardiovasculares.
Embora muitas pessoas considerem o colesterol uma substância maléfica, ele é primordial para o funcionamento do corpo humano. O colesterol é um tipo de gordura que faz parte da estrutura das células do cérebro, nervos, músculos, pele, fígado, intestinos e coração. É importante para a formação de hormônios e até ácidos, que ajudam na digestão das gorduras da alimentação. Quem vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse tema é a endocrinologista Lícia Maria Andrade. E você pode participar com a gente. Deixe a sua mensagem, faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal. Contamos com a sua participação, hein? E hoje é dia de mais uma sala de entrevistas, gravada durante o encontro da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, no Rio de Janeiro, com o nosso diretor-geral, Roberto Quirino. Vamos conferir como foi a conversa dele com o cientista João Paulo Reis. Confira. E a nossa sala de entrevista de hoje está recebendo o João Paulo Reis, cientista social e da religião, participando aqui também do 3º Congresso Brasileiro do Design Inteligente. João, prazer em ter você com a gente aqui para esse bate-papo, ainda que rapidamente, para a gente falar de um assunto que, claro, a gente poderia falar sobre ele por horas, mas enfim, a gente tem um tempo aí para conversar um pouco a respeito desse tema que é tão importante, faz parte da nossa vida diretamente e gera muitas dúvidas, que são os mitos da evolução, né, João? Isso, primeiramente obrigado pela oportunidade de falar. E sim, entre um dos temas que a gente vai tratar aqui no nosso congresso, entre eles está justamente os mitos da evolução e esses mitos que são utilizados, inclusive, para sustentar o sistema de crença dos ateus. Uhum. Minha dissertação de mestrado foi nesse tema e eu cheguei a escrever um livro a respeito desse tema, né? Relacionando os mitos dos ateus com a própria crença no evolucionismo. Quer dizer, na verdade, você tem uma situação em que às vezes é muito mais difícil você crer no evolucionismo do que crer, na verdade, no criacionismo, né? Sim, com certeza. Eu, particularmente, acho muito mais difícil acreditar na evolução. Sim. A crença na evolução e as crenças nos mitos dos ateus, de uma forma geral, elas exigem muito mais de um sistema de crença, de uma fé, do que qualquer crença criacionista, ou seja, que aquilo ali foi desenhado, que aquilo ali foi feito. E veja, uma coisa importante da gente destacar é que dentro da teoria do design inteligente, a gente não adentra a respeito de como quem é esse criador. Uhum. A gente pega simplesmente o fato, ou seja, o objeto que estamos analisando, e vamos analisar se aquilo ali tem uma possibilidade maior de ter surgido espontaneamente ou ter sido criado, né? E sem entrar na discussão do que é o criador. E com certeza é preciso uma fé muito maior para você acreditar em coisas, alguns mitos da evolução. Por exemplo, a biogênese. A biogênese, muitos dizem até que não faz parte da evolução, porque seria o surgimento da vida por acaso, ou sem ser controlado, um processo natural, a vida teria surgido naturalmente. Se acreditar nisso, é preciso tantas premissas, tantas coisas que são necessárias, que a teoria em si se torna cientificamente absurda. Uhum. Né? E até hoje não se encontrou nenhuma linha de raciocínio que pudesse explicar tal teoria. Você tem um outro mito muito famoso da evolução, que é o chamado mito do DNA lixo, de acreditar que parte do nosso DNA ele não serve para nada. E hoje isso já foi provado errado. Você sabe que todo DNA ele tem uma estrutura extremamente complexa e que uma parte fabrica proteínas, que são os genes codificantes, e outra parte é como se fosse o software do DNA. Uhum. E alguns evolucionistas gostam de dizer que essa parte que é o software do DNA é como se não servisse para nada, fosse resto de evolução. E hoje a gente tem uma ciência chamada epigenética que prova que isso está errado, que na verdade aquilo ali é que é o complexo realmente dentro do código genético. E tem vários mitos. Um mito que eu trato também no meu livro, todos esses mitos eu trato no meu livro e tratei na minha dissertação, porque meu livro é uma dissertação de mestrado. Um dos mitos que eles trabalham também é o chamado mito do 1%, que homens e símios, macacos de uma forma geral, eles teriam 98, 99% de similaridade genética. Isso não é verdade. Isso já foi provado errado, já foi demonstrado, e mesmo assim ele ainda é repetido hoje em dia muito frequentemente. Tem um outro mito super famoso que eu gosto bastante, que é o mito da evolução das bactérias. Ou seja, que as bactérias elas estariam evoluindo.
Mas quando você vai para os artigos científicos que fazem a análise do DNA daquela bactéria, você vai ver que ela não evoluiu porque resistiu a um antibiótico. Pelo contrário, ela às vezes evoluiu, ela perdeu informação. É o que se chama de deleção. E para que a evolução tivesse certa, era preciso que ela tivesse ganhado nova informação. Né? Então todos esses mitos formam a base do sistema de crença, tanto dos ateus quanto dos evolucionistas. Agora, o grande problema é que todos esses mitos fazem parte do ensino secular, a gente pode dizer assim, e isso acaba se transformando em verdade, porque desde muito cedo as nossas crianças também recebem apenas um lado da informação. Sim, inclusive eu também já fui evolucionista, né? Olha. E eu fiquei muito surpreso. Eu comecei a estudar a teoria do design inteligente, o criacionismo de uma forma geral, com o professor Adalto Lourenço, que também vai dar uma palestra aqui. Sim. E me surpreendeu muito os argumentos que ele ia trazendo, e eu digo, puxa vida, como é que esse cara sabe tanto? Se eu fosse discutir com esse cara, eu ia tomar um banho. E aí eu comecei a estudar cada vez mais e vi que realmente não tinha uma base para o evolucionismo. Que o evolucionismo funciona num sistema de crença e num sistema de controle de discursos. E aí uma das coisas que eu tratei no meu mestrado e trato no livro é que o filósofo bastante conhecido Michel Foucault, ele diz que em toda a sociedade existe um sistema de controle dos discursos. Esse sistema ele é voltado para impedir que discursos divergentes ganhem proporção dentro de uma sociedade. Então é o que acontece, por exemplo, com todo o discurso do TDI. Né? Existe toda uma gama de cientistas evolucionistas que não permite que o discurso TDI ele ganhe espaço, porque senão você vai começar a mostrar uma série de contradições dentro do evolucionismo. E aí é aquilo que você falou, a gente cresce achando que o evolucionismo está certo. A gente vai vendo desde pequenininho muito cedo, aquelas histórias de que o peixe foi saindo da água e foi ganhando patinha e não sei o quê. E quando você vai para a genética, quando você vai para a ciência, quando você vai para a coisa prática, você vai ver que nada disso faz sentido. Agora, como existe esse sistema de controle de discursos, você sequer pode publicar um artigo científico que você defenda a teoria do design inteligente ou diga que a evolução está errada. Então, é impedido de você combater esse discurso dentro da sociedade. E assim, as academias, as escolas, reproduzem os mitos evolucionistas nos livros, nas salas de aula e de uma forma geral. Agora, isso, professor, acontece mesmo com a ciência cada vez mais provando que esses mitos evolucionistas são realmente mitos? Sim. Ainda falta espaço para TDI? Sim, exatamente. Uma das coisas que eu trago no meu livro, por exemplo, são chamados mitos zumbis. Mitos zumbis, eu chamo, são aqueles mitos evolucionistas, por exemplo, as mariposas de Darwin, que as mariposas teriam ficado mais escurinhas, mais branquinhas, dependendo da fumaça da região. Já foi provado que isso está errado várias vezes, e isso continua vindo nos livros de biologia. A evolução, os desenhos de Haeckel. Haeckel foi um alemão que fez uns desenhos e lançou a chamada teoria da embriogênese. E ele teria mostrado que os embriões de tartaruga, de galinha, de réptil e de ser humano seriam muito parecidos. Só que ele falsificou esses desenhos. E ele admitiu diante de um tribunal que falsificou esses desenhos. Só que esses desenhos continuam... E durante todo o século XX, esses desenhos, eu vi esses desenhos no meu livro de biologia quando eu era criança. Sim. E eu lembro desses desenhos também, é tudo muito parecidinho. Exato, né? E ele confessou em vida ainda que os desenhos eram falsos. E mesmo assim ele continuou sendo utilizado. Quando se tirou as fotos dos embriões mesmo, que provou que estava falso, você tirou a foto daqueles embriões que ele utilizou e mostrou que era diferente, eu lembro de uma entrevista de uma bióloga que disse assim, o que é que você achou disso? Porque o cara que provou isso ganhou um prêmio Nobel. Aí a bióloga disse assim, isso que estava errado, todos nós sabíamos, mas era a melhor evidência que a gente tinha. Então, os evolucionistas, eles trabalham com evidências que eles mesmos sabem que está errada. O pescoço da girafa é uma outra evidência que você vê nos livros. Você vê uma girafinha com um pescoço menor e uma girafinha maior nos livros de biologia. Isso está errado. Isso não mostra a origem do pescoço das girafas. É só um mito que é reproduzido. E aí é o que os evolucionistas dizem que serve de forma didática. Eles sabem que o ensino que eles estão trazendo está errado, mas serve para, teoricamente, explicar a evolução. E aí eu queria que você falasse então um pouco a respeito desse evento e de eventos como esse, né, em que o TDI ganha mais espaço, né, espaço também na mídia, como nós estamos fazendo aqui agora. Quer dizer, precisamos falar mais a respeito da teoria do design inteligente, né, professor? Sim, e precisamos ensinar nossas crianças também a respeito disso, porque muito provavelmente nas escolas tradicionais elas não vão aprender a respeito de TDI ainda.
Exato. Provavelmente não. Ainda não. Mas tem crescido, sabe? Tem escolas, por exemplo, a República Tcheca, ela aboliu o evolucionismo. Lá eles só estão ensinando o criacionismo, praticamente. O evolucionismo é ensinado mais como uma forma de mostrar como está errado o pensamento padrão. A teoria de um design inteligente, na verdade, ela parece ser algo muito novo, mas é a teoria mais antiga do mundo. Né? Os primeiros cientistas, os primeiros filósofos, Platão, se você pegar Kepler, Galileu, que foram os pais da teoria moderna da ciência, se você pegar Newton, você pegar James Clerk, Maxwell, o próprio Einstein, nenhum deles acreditava que as coisas tinham surgido por acaso. Todos eles acreditavam que existia algo inteligente, que algo foi planejado. Então é a teoria mais antiga do mundo. Só que como o evolucionismo ganhou muito espaço na sociedade, o design inteligente foi sendo deixado de lado. E hoje eventos como esse, congressos como esse, são extremamente importantes, inclusive para fazer evoluir novamente a própria ciência, que ela parece ter estagnado nessa coisa evolucionista, onde você não encontra respostas finais para nada e você não consegue avançar além disso. Então, quando você tem um congresso como esse, formado pelo professor Marcos Eberlin, vindo pessoas como o professor Adalto Lourenço, outros grandes cientistas, até agora a gente viu palestras assim sensacionais, extraordinárias a respeito de como existe um design em cada coisa, isso é muito importante para a sociedade e para a própria ciência, para que ela avance e continue avançando. E, consequentemente, para os nossos alunos e as nossas escolas. Consequência para as próximas gerações. E a gente vê todas essas palestras acontecendo aqui, todas elas com muitas provas, né? Ao contrário do que nós falamos dos mitos da evolução, a gente vê as provas da teoria do design inteligente muito claramente, de maneira muito mais fácil, inclusive. Isso é uma coisa interessante, né? Porque a evolução, se vocês forem pegar, a evolução é praticamente toda teórica. Você não consegue ver uma coisa prática realmente de que a evolução teria acontecido. Ao contrário do design inteligente. O design inteligente, a gente traz uma quantidade de provas tão grande que é até difícil para a gente apresentar essas quantidades de provas no tempo que a gente tem para uma palestra. Então, cada vez mais, os cientistas vão se dando conta disso, de que existe um número tão absurdo de provas de design inteligente que vai ficando quase que impossível negar isso. Tanto que o príncipe dos ateus, o Richard Dawkins, ele chega a dizer que, de fato, quando você olha para a natureza, você vê um design inteligente. Mas ele acredita que esse design inteligente foi um extraterrestre que surgiu através do processo evolutivo de um outro lugar, um outro planeta. Ou seja, os próprios ateus admitem o design inteligente. E quando a gente vai para os cientistas que acreditam e que estudam design inteligente, a gente vê que a grande maioria deles, inclusive, são vencedores de prêmio Nobel. Sim. A gente tem os grandes pensadores, os grandes cientistas que acreditam e que estudam exatamente o design inteligente, né? Exatamente. Assim, na verdade, mais de 95% dos ganhadores do prêmio Nobel são teóricos do design inteligente, no sentido de que eles acreditam no design inteligente, eles podem não trabalhar diretamente com isso, ou não usar o termo, mas eles acreditam que aquilo ali foi criado, ou que há um planejamento naquilo. E não só os ganhadores do prêmio Nobel. Como eu falei, se vocês pegarem a lista dos grandes cientistas da história, todos eles praticamente eram criacionistas e acreditavam que existia um planejamento, uma inteligência por trás da criação das coisas. E isso é uma realidade para todo cientista. Como o Heisenberg dizia, num primeiro gole de ciência você pode até se tornar um ateu, mas no fim do copo, com certeza você vai encontrar Deus. Com certeza. Bom, esperamos que essas informações ganhem mais espaço, né? Eu acho que com a popularização da comunicação, com as mídias sociais, com toda essa revolução na comunicação que nós estamos vendo, acho que isso também deve acontecer de certa forma, mas nós esperamos que cada vez mais pessoas tenham acesso a essas informações e que se mude realmente esse ponto de vista, né, professor? Sim. Inclusive a revolução tecnológica, a revolução de comunicação que está havendo hoje, é o que está permitindo o design inteligente ganhar espaço. Porque antes a gente não podia nem se apresentar numa universidade, não podia se apresentar, dar uma palestra, não podia escrever um livro, não podia publicar um artigo científico. Então a gente está ganhando mais notoriedade justamente com essas novas mídias. E eu me lembrei de uma frase extraordinária do maior físico de todos os tempos, Max Planck, que ele diz que para os crentes, Deus está no princípio de todas as coisas, mas para um cientista, ele está no final de toda a reflexão. Olha que bacana. Professor, obrigado pela sua participação com a gente aqui. É um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço e, por favor, venham e compareçam e prestigiem um design inteligente. Muito bem.
A editora Ezion tem mais um lançamento para você. É o livro Avivamento, um modelo bíblico para vivenciar a extraordinária presença de Deus. Confira. O livro de Ray Ortlund Jr., lançado com exclusividade no Brasil pela editora Ezion, é uma obra inspiradora e comprometida com a verdade da Bíblia. O autor responde perguntas e examina com profundidade o que a palavra de Deus ensina sobre o tema. Além disso, aborda questionamentos importantes como o que é o verdadeiro avivamento e o que é necessário para que a igreja experimente o verdadeiro avivamento. O texto apresenta de modo detalhado e instigante o que Deus pode fazer para avivar o seu povo e o que nós devemos fazer para nos prepararmos para esta ação. As conclusões do autor trazem orientação sólida para líderes de igrejas e membros que anseiam por renovação da parte de Deus. Compre já o seu pelo site www.editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. E agora nós temos a previsão do tempo com Raquel Santos, ela que já está aqui no estúdio. Raquel, seja bem-vinda. Boa tarde, Dani. Boa tarde para você que nos acompanha. E a chuva chegou, né? Pedimos chuva, né, Kel? E a chuva veio, graças a Deus. A gente estava precisando, né? E a expectativa é que as temperaturas continuem abaixando durante a semana e vamos ter mais chuva por aí. Que bom. A gente precisa e a nascente agradece, né? E é muito bom para a gente garantir a nossa energia também, né? Então vamos lá para a previsão? Vamos lá. Os ventos que sopram do mar deixam as nuvens carregadas na região sudeste nessa terça-feira. O tempo fica instável e chove em vários momentos. Já no sul, a nebulosidade aumenta, as temperaturas seguem mais baixas e chove nos 3 estados da região. Aqui em São Paulo, chove durante o dia e à noite. As temperaturas variam entre 16 e 22 graus. Já em Colatina, no Espírito Santo, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia. Por lá não chove. Mínima de 16 e máxima de 30 graus. Em Londrina, no Paraná, chove durante o dia e à noite. Mínima de 16 e máxima de 20 graus. Muito bom, muito bom. As temperaturas vão abaixando, a gente vai agradecendo. O inverno já está se estabelecendo agora. Quase já indo, né? Mas ainda tem tempo, né? Isso aí. Então vamos ver as interações? Vamos lá, Dani. Vamos lá. A Delva já deu boa tarde para toda a equipe de notícias e para a Dani. Boa tarde, Delva. Marli Batista também. E Aparecida Parra está dando boa tarde para a gente. E em São Bernardo do Campo, nublado, chuvinha abençoada. Sempre bem próximo aqui da gente em São Paulo, né? Muito bom. E vamos ver aqui na nossa outra live que também temos interações. O Vilmar Hugo também está dando boa tarde pra gente. Excelente semana a todos. Boa tarde, Vilmar. E a Neuza Emerick também está dando boa tarde pra gente. E ainda dá tempo de você contar pra gente como é que tá o clima aí na sua região, de onde você fala. Daqui a pouquinho a gente volta. Isso mesmo. Até já, Raquel. Até já, obrigada. E a gente segue aqui com Notícias do Bem, com mais informação agora para você. É hora da nossa coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele fala sobre os desafios para o agronegócio brasileiro. Uma das últimas capas da revista The Economist é sobre o problema da fome. Ao invés de colocar na capa o grão de trigo, ela colocou umas caveiras realçando esse problema da fome que volta a assolar o mundo. E nesse ponto, a produção de alimentos ela é extremamente importante. E no caso do Brasil, que é um dos principais fornecedores de comida para todo mundo, nós ainda temos esse problema do desperdício de alimentos. E tem vários tipos de desperdício. Você começa lá na fazenda, às vezes desperdiçar é você não colher tudo aquilo que você plantou, ou pior ainda é às vezes você não conseguir armazenar tudo aquilo que você colheu. Porque a capacidade de armazenar alimentos foi um dos grandes saltos que levou a sociedade moderna a ser o que ela é. Para você ter uma noção, logo depois da quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, se fez o New Deal, que foi um programa de estímulos e de reconstrução da economia norte-americana. E um dos principais pontos feitos pelo presidente Roosevelt
era o que a gente chamava de AAA, o AAA. Era um ajuste da agricultura. E ali, um dos principais pontos foi a questão do armazenamento. Por isso que os Estados Unidos, a maioria dos seus produtos, eles conseguem armazenar mais do que toda uma safra que eles fazem durante todo o ano. E o que é mais importante, nos Estados Unidos, em torno de 60% da produção é armazenado nas fazendas e apenas 40% é na cidade. Então essa grande capacidade de armazenamento dos Estados Unidos faz com que eles possam ser os maiores detentores de estoques de alimentos de passagem do mundo. E esse é um problema que a gente tem no Brasil. Nós temos uma baixa taxa de armazenamento. Então, para você ter uma ideia, isso aqui é uma cena típica agora, com a safrinha do milho, com a colheita da safrinha do milho. Os armazéns estão cheios e a gente vê aí todo esse milho sendo estocado fora no tempo pela falta de armazéns. O que é interessante? Esse é um grande problema, mas eu quando vejo uma cena como essa, eu me lembro lá de Provérbios 3, os versículos 9 e 10, e diz assim: adore a Deus e eu farei com que os seus cereais sejam tão fartos que você não vai ter armazéns capazes de pôr todos esses cereais. Então isso aqui me lembra muito o livro de Provérbios. Mas o que é o grande desafio nosso? Essa é uma situação que nós temos que resolver. Nesse mundo cada vez mais faminto, nós não podemos continuar com esse tipo de situação. Esse é um dos grandes desafios do campo brasileiro. Até porque isso aqui não é apenas o grão de milho. O que você está vendo aqui é o ovo, a carne de porco, o frango, são vários subprodutos. O milho, ele é o principal cereal plantado pelo homem. Quando a gente começou a se entender como sociedade, nós já começamos comendo milho. Então ele é fundamental na alimentação humana. E quando eu vejo uma cena como essa, sabe o que é que me impressiona? Eu nunca vi nenhuma entidade internacional, por exemplo, como o Fundo Soberano da Noruega, ou o Fórum Econômico Mundial, ou muito menos alguma grande personalidade, como por exemplo a Madonna, o Leonardo DiCaprio, a Greta, ou o Hulk, o Mark Ruffalo, falando alguma coisa sobre esse tipo de desafio que o Brasil tem. Eles fazem uma série de comentários, falam uma série de bobagens a respeito do Brasil, mas se eles estivessem realmente preocupados com o mundo, com o sofrimento humano, com a questão, por exemplo, da fome que se passa hoje na África, eles poderiam olhar para esses desafios que o Brasil tem e poder oferecer algum tipo de auxílio, porque isso aqui é um dos grandes desafios e é um dos problemas que nós temos que resolver. Só que a gente não vê nada sobre isso. Por isso, quando você vê todos esses comentários dessas personalidades a nível mundial falando sobre o Brasil, procure saber se esses realmente são os nossos grandes desafios. Porque isso aqui, combater o desperdício, ajudar o Brasil, o produtor brasileiro, a ter o seu devido armazenamento, eu não ouço ninguém falar sobre isso. E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. A nossa tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira mais detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda!
É isso aí, entre em contato com o nosso time de especialistas e solicite o seu orçamento. Acesse fingermorumbi.com.br ou o Instagram, @fingermorumbi e saiba mais. Pelo WhatsApp 11 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em imóveis planejados. E a gente segue por aqui, Notícias do Bem, com mais informação. Nós vamos para o intervalo. Já está valendo a decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que acaba com o limite de consultas e sessões especialidades médicas para quem tem plano de saúde. E ainda no dia 8 de agosto é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Colesterol, data criada para a conscientização e prevenção de doenças cardiovasculares. Embora muitas pessoas achem que o colesterol, uma substância maléfica, ele é primordial para o funcionamento do corpo humano. Quem vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse tema é a endocrinologista Lícia Andrade. Você pode participar conosco, deixe a sua mensagem, faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal. Contamos com a sua participação. Até já! A IPP-TV faz 2 anos e as novidades não param de chegar. Nesta sexta-feira, às 9h30 da noite, tem a estreia da nossa sessão de cinema. Toda semana, o Cinefique IPP-TV vai trazer o melhor dos filmes e documentários cristãos produzidos no Brasil. E a gente começa contando uma emocionante história real. Canani, Eu Sobrevivi, que mostra como uma índiazinha escapou das tentativas de assassinatos na tribo e acabou salva e adotada por um casal de missionários. Cinefique IPP-TV estreia nesta sexta-feira às 9h30 da noite. IPP-TV, a sua TV missionária. Meu querido irmão, você que é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu estou passando por aqui para falar de uma campanha que foi aprovada pelo Conselho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, cujo propósito é mobilizar a igreja para a prática da oração. Nós somos conhecidos como uma igreja missionária, mas nós queremos também criar uma cultura de ser uma igreja de oração. Isso revela a nossa total dependência de Deus, isso também nos humilha, isso também promove a glória de Deus. Então, eu quero desafiar a liderança, eu quero convocar todos os líderes de ministérios para que se envolvam nessa força-tarefa de colocar a igreja para orar. Então nós temos os cultos agora, todos os dias, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã. Nós temos um culto online nesse mesmo horário. Nós temos os cultos da semana, nós temos os grupos de pastoreio. E nós temos também os cultos dominicais. Em todos esses cultos, essas reuniões, nós queremos o envolvimento da igreja para a oração coletiva, tá certo? Eu quero convocar toda a igreja, toda a liderança, para se mobilizar, para a gente buscar a Deus de todo o nosso coração. Que nós sejamos conhecidos como uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que cumpre a missão na total dependência de Deus, tá bom? Ore por isso, ore por nós, contamos com seu apoio. Venha louvar ao Senhor e aprender mais da sua palavra nos nossos cultos semanais. Segunda-feira é dia de conexão com Deus às 8 da noite. Nas terças, às 2h30 da tarde, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja comanda o Mulher Esperança. Quarta-feira, 8 da noite, tem Restaurado pela Palavra, promovido pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. E na quinta-feira é dia do culto à Grande Comissão, promovido pela Junta Missionária de Pinheiros, a partir das 8 da noite. Venha participar presencialmente na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou assista pela IPP-TV, a sua TV missionária. Olá, o Notícias do Bem de hoje
está de volta e eu também quero dar um alô para você que nos escuta, né, pela Rádio Pinheiros e também pela Rádio Rumo ao Sertão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e também interaja conosco, mande a sua pergunta, né, nós queremos ouvir você. E vamos de notícia. As micro e pequenas empresas puxaram a criação de empregos formais no primeiro semestre. Dos cerca de quase 1,5 milhão de postos de trabalho formais criados no Brasil de janeiro a junho, equivalente a 7,1% do total, o resultado é do levantamento de Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Com base em dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, e Desempregados do Ministério da Economia, o desempenho das micro e pequenas empresas é bem superior ao das médias e grandes empresas, que abriram mais de 279 mil vagas nos 6 primeiros meses de 2022. Apenas em junho, os negócios de menor porte foram responsáveis pela abertura de 63,6% das vagas formais no mês, com 176,8 mil de um total de 277,9 mil postos de trabalho criados no mês passado. As médias e grandes empresas abriram mais de 73 mil vagas. Muito bom. E agora nós vamos para uma ótima notícia também para você. A gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que possa realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente, das coisas que nos ajudam a ter, tivemos um problema técnico aqui e nós vamos agora para a previsão do tempo. Nós vamos agora para a previsão do tempo com ela, com Raquel dos Santos. Gente, vocês me perdoem, eu estou hoje no meu segundo dia de apresentação do jornal e eu ainda estou aqui, né, driblando, estou aqui colocando em ordem ainda algumas questões, mas nós vamos lá. Raquel, agora a previsão? Nordeste, Centro-Oeste e Norte, né? Isso vamos lá? Vamos lá, Dani. Terça-feira, as instabilidades seguem ativas na região Centro-Oeste. Vai ter dia com nebulosidade e chove em várias áreas. Já no Nordeste, o sol predomina e faz calor em grande parte da região, podendo intercalar com chuva isolada. Em Miranda, no Mato Grosso do Sul, chove de manhã e à noite. As temperaturas variam entre 14 e 19 graus. Já na região norte, Buritis, Rondônia, vai ter sol com algumas nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em Olinda, Pernambuco, vai ter sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Mínima de 23 e máxima de 28 graus. Oeste sempre aí com tempo quente, né? Ensolarada, é isso aí, Dani. Ensolarado. E vamos para as participações, mais algumas participações de hoje, Kel. Temos sim, já vi aqui na nossa live que temos participações aqui, olha. Bom. A Adriana Rezende está dando boa tarde, meninas. Baixada Santista, tempo nublado, friozinho por lá, viu? Isso é bom, gostoso. Bem parecido com aqui, Adriana. A Marli Batista também está dizendo que lá em Itajubá, Minas Gerais, chuvinha abençoada por lá. Olha. O Otoniel também está dando boa tarde pra gente, diretamente de Olinda, Pernambuco. Olha, e aí foi o tempo delivery de hoje, não é isso? Delivery. E ele está dizendo que lá está bastante sol, tempo bom pra praia, Dani. Isso é bom. Quem tá lá, aproveite bastante. É, isso aí. E na nossa outra live também temos aqui o comentário da Márcia, que está sempre com a gente, dando boa tarde. E ela disse que lá em Florianópolis, chuva chegou no fim de semana e esfriou um pouquinho. Temperatura de 18 graus agora. Boa semana para você também, Márcia. Delícia, Márcia. Seja sempre bem-vinda aqui conosco, não é isso? Isso aí. E amanhã a gente volta, né, Kel? Com certeza. Com mais previsão. Até amanhã. Vamos ver se a chuva continua por aí, né? Pelo visto, sim, viu? Até amanhã. Até lá. E a gente segue aqui com Notícias do Bem. Agora nós vamos para mais informação para você.
Tem início hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite para crianças abaixo de 5 anos. A repórter Júlia de Lima vai trazer mais informações para a gente ao vivo. Júlia, seja muito bem-vinda aqui. Boa tarde. Olá, Dani, muito obrigada. Boa tarde para você. Boa tarde para quem está acompanhando Notícias do Bem. Pois é, a campanha de vacinação tem como pode ao mesmo tempo vai acontecer a multivacinação para atualização da caderneta de menores de 15 anos. A iniciativa conduzida pelo Ministério da Saúde dia 9 de novembro. Em agosto está marcado o dia D de mobilização nacional. A poliomielite é uma doença contagiosa causada por um vírus que pode provocar paralisias irreversíveis e fatais. A vacinação é a principal forma da doença. A gente vê que o Brasil não detecta casos de poliomielite desde 1989. Então, essa nova campanha busca alcançar menos 95% das crianças de 1 a 4 anos de idade. O esquema de proteção contra a poliomielite prevê a aplicação de doses 2, 4 e 6 meses de idade na forma de injeção. Depois, a criança deve receber reforço com 15 meses e com 4 anos. Essas novas doses são ministradas via oral. Os pais de crianças e adolescentes levá-los junto com suas cadernetas de vacinação para que as equipes de saúde possam identificar quais são os imunizantes que precisam ser aplicados na hora da vacinação. Então, os pais têm que estar atentos ao calendário, ver a agenda, qual é a época da vacina certinho e, claro, levar os filhos para tomar a vacinação. Com você, Dani. É isso aí, Júlia. Muito obrigada pelas informações e amanhã a gente volta. Isso mesmo, até amanhã. Até amanhã. A gente continua por aqui, tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que possa realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. A Quali Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil. Notícias do Bem segue por aqui e a gente vai com mais informação também hoje, hein? A gente segue aqui com mais informações, só que antes disso, vamos chamar o comercial. A gente volta daqui a pouquinho com você. Até já. Venha louvar ao Senhor e aprender mais da sua palavra nos nossos cultos semanais. Segunda-feira é dia de conexão com Deus às 8 da noite. Nas terças, às 2:30 da tarde, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja comanda o Mulher Esperança. Quarta-feira, 8 da noite, tem Restaurado pela Palavra, promovido pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. E na quinta-feira é dia do culto à Grande Comissão, promovido pela Junta Missionária de Pinheiros, a partir das 8 da noite. Venha participar presencialmente na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou assista pela IPP-TV, a sua TV missionária. A IPP-TV faz 2 anos e as novidades não param de chegar. Nesta sexta-feira, às 9:30 da noite, tem a estreia da nossa sessão de cinema. Toda semana, o Cinefique IPP-TV vai trazer o melhor dos filmes e documentários cristãos produzidos no Brasil. E a gente começa contando uma emocionante história real. Canani, Eu Sobrevivi, que mostra como uma índiazinha escapou das tentativas de assassinatos na tribo e acabou salva e adotada por um casal de missionários. Cinefique IPP-TV.
Estreia nesta sexta-feira, às 9h30 da noite. IPP-TV, a sua TV missionária. A IPP-TV faz 2 anos com muitas novidades preparadas para você. De segunda a sexta, a partir das 10h15 da manhã, Tainá Félix te espera para dividir experiências, histórias de vida e compartilhar emoções. Vamos te deixar informado, receber convidados especiais e ficar de olho em tudo que está bombando na internet. As suas manhãs com muito entretenimento, culinária, bem-estar e tudo mais. IPP-TV, a sua TV missionária. Meu querido irmão, você que é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu estou passando por aqui para falar de uma campanha que foi aprovada pelo Conselho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, cujo propósito é mobilizar a igreja para a prática da oração. Nós somos conhecidos como uma igreja missionária, mas nós queremos também criar uma cultura de ser uma igreja de oração. Isso revela a nossa total dependência de Deus, isso também nos humilha, isso também promove a glória de Deus. Então, eu quero desafiar a liderança, eu quero convocar todos os líderes de ministérios para que se envolvam nessa força-tarefa de colocar a igreja para orar. Então, nós temos os cultos agora, todos os dias, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã. Nós temos um culto online nesse mesmo horário. Nós temos os cultos da semana, nós temos os grupos de pastoreio e nós temos também os cultos dominicais. Em todos esses cultos, essas reuniões, nós queremos o envolvimento da igreja para a oração coletiva, tá certo? Eu quero convocar toda a igreja, toda a liderança para se mobilizar, para a gente buscar a Deus de todo o nosso coração. Que nós sejamos conhecidos como uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que cumpre a missão na total dependência de Deus. Tá bom? Ore por isso, ore por nós, contamos com seu apoio. Olá, o Notícias do Bem está de volta. E já está valendo a decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que acaba com o limite de consultas e sessões de especialidades médicas para quem tem plano de saúde. Confira todas as informações nessa reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. A Elizabeth ficou feliz com a medida. Agora vai poder fazer as sessões de fisioterapia indicadas pelo médico sem se preocupar com limites. Então eu achei muito bom essa lei que agora dá esse apoio, né, esse respaldo para os médicos, né? E no seu caso já te ajuda também, não é isso? É, exatamente. Que eu tenho problema em coluna, estou fazendo fisioterapia, né? E eu precisei fazer 20 sessões de fisioterapia e foi aprovado, então eu achei isso ótimo. A decisão foi tomada pela diretoria da ANS, com o objetivo de promover igualdade de direitos entre os usuários de saúde suplementar e padronizar procedimentos. Com isso, foram excluídas condições exigidas para determinadas coberturas de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Agora, o atendimento considera a prescrição médica necessária com a quantidade de atendimentos para cada caso. Na verdade, essa resolução ela está alterando a resolução que foi publicada no ano passado, né, em fevereiro do ano passado, que havia colocado um rol mais extenso de procedimentos e eventos, né, de saúde. Então, ela veio, na verdade, para colocar algumas diretrizes e revogar algumas anteriores, relacionadas ao atendimento com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, né,
e que, na verdade, anteriormente, nessa resolução do ano passado, ela tinha algumas, vamos dizer, esses procedimentos, eles eram limitados, tá? Alguns casos eram só 4 atendimentos por mês, e, na verdade, todos sabem que, às vezes, uma fisioterapia você precisa fazer, às vezes, 10, 20, 30 sessões, né, que não se resolve. A medida vale para os usuários de planos de saúde regulamentados feitos após a Lei 9.656/98 ou adaptados a ela. Os contratos devem ter cobertura ambulatorial para tratamento de qualquer doença ou condição de saúde. Caso tenha recusa por parte das operadoras de saúde, eu oriento primeiro tentar administrativamente, né, junto à operadora, plano de saúde ou algumas seguradoras também que tem, né, seguro-saúde, tentar esse atendimento com eles, né, essa lide seja resolvida internamente. Caso seja negado, vá ao PROCON, abre um processo administrativo no PROCON, para que eles possam estar respondendo para o PROCON. Se ainda não tiver sucesso, tem um canal de atendimento pela ANS, que é excelente, tá? Eles respondem mesmo, não é fictício. Você entra no canal, hoje você tem que entrar pelo GOV, www.gov.br, e Agência Nacional de Saúde Suplementar, e abre um chamado também lá, explicando o que está acontecendo, e eles vão de pronto responder. Tiveram casos no escritório que levaram de 3 a 5 dias para responder. Essa foi a 9ª atualização de procedimentos só neste ano. Já foram 24 inclusões entre exames, tratamentos e medicações, além de outros itens contratuais. Estão entrando com alguns pedidos aí na justiça para que seja alterado, como sempre fazem, né? Mas eu acredito que veio para ficar, que foi um avanço muito grande na saúde suplementar do nosso país, porque hoje psicólogo, terapia, não é mais questão para pessoas que tenham uma renda, vamos dizer, que seja de classe média alta, mas não, toda a população precisa estar bem com sua saúde mental. Muito bem, a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Você já parou para pensar que sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a igreja brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. Muito bem, Notícias do Bem continua por aqui. E agora nós vamos chamar um vídeo da JMP. Confira aí. A Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da IPP. E trabalho é a palavra de ordem. Neste ano, já são 105 projetos de plantação e revitalização de igrejas em andamento, 135 missionários entre nacionais e transculturais, 12 construções sendo realizadas, 85 poços artesianos já arrecadados com alvo de 100 até dezembro. 31 mil cestas básicas arrecadadas com alvo de 60 mil até dezembro. 5 igrejas organizadas com alvo de mais 5 até dezembro. Além disso, o EAD Pinheiros tem novos cursos. O projeto Resgate vem acontecendo na Cracolândia. E vários avanços missionários estão sendo realizados pelo país. Nosso investimento previsto até dezembro é de 16 milhões de reais. Nossa gratidão a todos os obreiros, parceiros e investidores.
Ore pela JMP, divulgue e oferte. Faça uma doação especial para a obra neste mês de missões. Junta Missionária de Pinheiros. Juntos pela expansão missionária no Brasil e no mundo. Dia 8 de agosto é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Colesterol, data criada para a conscientização e prevenção de doenças cardiovasculares. Embora muitas pessoas considerem o colesterol uma substância maléfica, ele é primordial para o funcionamento do corpo humano. O colesterol é um tipo de gordura que faz parte da estrutura das células do cérebro, nervos, músculos, pele, fígado, intestinos e coração. É importante para a formação de hormônios e até ácidos que ajudam na digestão das gorduras da alimentação. Quem vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse tema é a endocrinologista Lícia Andrade. Muito boa tarde, doutora Lícia. Seja bem-vinda ao Notícias do Bem. Boa tarde. Muito obrigada pela sua participação. Está conseguindo me ouvir, Dani? Sim, consigo te ouvir, sim. Muito obrigada pela sua participação, doutora Lícia. Explica para a gente como... Eu que agradeço. Como podemos controlar o colesterol alto? Primeiro, Dani, eu queria falar o que é uma dislipidemia, que é o aumento de lípidos no sangue. Então, nada mais é um aumento da gordura no sangue. E é como você muito bem falou, a gente vê a gordura como um vilão, mas ela é parte da estrutura de formação de hormônios, de formação de tecidos. Tem vitaminas que elas só são absorvidas com a gordura, que a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K. Então, o problema é o excesso de gordura, que ele vai formando placas de gordura. Então, como que a gente pode combater o colesterol? Às vezes as pessoas querem o recurso da medicação, mas a gente pode fazer muito a nossa parte, do aumento da atividade, da alimentação, de uma escolha mais adequada da alimentação. Às vezes não está nem muito ligada à quantidade de alimentação, mas à qualidade da alimentação. O colesterol está associado ao excesso de peso? Também, mas tem pacientes que eles são magros e metabolicamente obesos, então ele tem uma estrutura do colesterol alto, da glicose alta, da pressão alta, e eles são magros, mas tem um metabolismo de obeso, então não é específico do obeso. Então quem está com a tireoide descompensado, é uma alteração que pode ser genética, pode ser ligado ao sedentarismo, o paciente de álcool também está ligado, não só o do obeso. Ótimo, a gente está tendo umas questões de conexão mesmo, mas você me escuta Isso. bem, doutora Lícia? Quando você me pergunta, eu escuto, mas realmente eu estou tendo umas falhas aqui também. Ah, sim. Vamos tentar, então. Vamos continuar. Então, nós temos dois tipos de colesterol, certo? O colesterol bom e o colesterol ruim. Como podemos controlar o colesterol? Então, o colesterol bom é o HDL. Qual que é o papel dele? É como se ele tira a gordura e leva para o fígado para ser metabolizado, para ser eliminado. Então, pode ser aumentado com alguns tipos de alimento, mas principalmente com exercício. O colesterol bom, ele dá prejuízo, mas ele alto é como se tivesse mais faxineira em casa. A casa fica limpa mais rápido, o sangue mais rápido. Já o LDL, o colesterol ruim, ele faz o trabalho inverso. Ele fixa o colesterol na parede dos vasos. Então, ele leva às obstruções. Que ele pode alimentação saudável, com o exercício físico, com o controle do álcool. E a gente pensa o colesterol nas artérias, mas a gente tem o depósito do colesterol também no fígado, levando uma doença que chama esteatose hepática, um depósito de gordura no fígado, e que ela não precisa estar relacionada ao alcoolismo. Então a gente chama uma esteatose hepática não alcoólica.
que é característico, tem um colesterol alto, do obeso, do diabetes descompensado, e pode levando a cirrose também. Muito bem. E, doutora Alícia, no caso da atividade física, né, não só a questão alimentar, como que a pessoa pode se prevenir também com a atividade física? Qual que é a recomendação ideal para que ela consiga fazer essa prevenção do colesterol? 150 minutos por semana já é um tanto muito bom. Lógico que exercício, quanto mais melhor, sem causar lesão. Agora é interessante, saiu um estudo recente em mulheres que 12 minutos diário de exercício já é um tanto que faz muita diferença, inclusive na memória, inclusive na prevenção de demência. E vilão do colesterol é por ser uma doença. Então as pessoas subestimam muito o colesterol. Muito dos pacientes é assintomático e vai ter sintoma quando tem alguma complicação. Então, um infarto, um derrame, por exemplo, uma amputação. Então, a gente já vai para a prevenção secundária, perde o momento de evitar ter algum evento. Certo. E nós sabemos também que os alimentos com excesso de gordura, né, é importante que a gente possa evitar, mas existe alguma gordura boa que a gente possa ingerir que não vai afetar o colesterol? Existe sim. Então, por exemplo, do azeite, do abacate. Agora, o que eu falo, às vezes as pessoas exageram na quantidade. Então, na verdade, tem um equilíbrio da alimentação e o colesterol bom. Eu sou mais a favor de aumentar o colesterol bom com atividade física. Porque às vezes fala assim, não, abacate é saudável, mas às vezes é uma fruta mais calórica. As pessoas exageram, então acabando tendo prejuízo também. Entendo. E às vezes, por exemplo, que aumenta o colesterol bom, óleo de fígado de bacalhau, não é uma coisa prática, não é uma coisa da nossa rotina. Uhum. E nesse caso que você falou da prática de atividade física, né? É importante ter, nem que seja 12 minutos, né? Como você viu na pesquisa aí, ter a prática da atividade física é fundamental também, né? Além da alimentação. Sim. Ô Dani, eu costumo falar que exercício é igual perdão, é decisão, não é sentimento não. A gente acha que quem não gosta não vai acordar sentindo que tem que fazer exercício, morrendo de vontade de fazer exercício daquele dia. Então vai ter um propósito. A gente tendo propósito, Deus vai dando os recursos. Então a gente tem que dar um salto, a gente tem que tomar a decisão e depois, eu que gosto muito, você que gosta muito, a gente vê que a gente não consegue viver. Então assim, melhora a concentração, diminui a ansiedade, como que o bem-estar é muito grande, né? Como melhora muito a qualidade de vida. E realmente a atividade física, ela faz toda a diferença na nossa vida. Muitas vezes a gente tem, às vezes, por questões de agenda mesmo, não costuma incluir atividade física, mas a partir do momento que a gente inclui, a gente vê que isso muda completamente a nossa disposição, né, o nosso ânimo para desenvolver as atividades do dia a dia, né? Nós recomendamos para todos vocês, com certeza. Feito que às vezes fala, não, tem que ter 1 hora, 1h30. Ah, se você tem 15 minutos, começa com 15 minutos, você já começa a ver diferença na sua vida e aí você vai arrumar. Porque, na verdade, Dani, o que é prioridade a gente dá conta, né? Então, o que é prioridade, que a gente coloca como prioridade. Então, eu falo que às vezes não é falta de tempo, não, é falta de prioridade mesmo. É verdade. E, doutora Alícia, você falou também sobre algumas questões que são assintomáticas, mas aquelas que são sintomáticas, né? Como que a pessoa pode identificar que o colesterol dela está alto? Na verdade, é muito difícil porque os sintomas são discretos e, na maioria das vezes, esse sintoma é relacionado a outras doenças. Então, às vezes, a paciente pode ter um pouquinho de tom discreto. Então, a maioria é assintomática mesmo, e o diagnóstico é muito simples, o exame de sangue é muito simples. Então, na verdade, o importante é esse rastreio, essa consulta de rotina, onde vai ver o colesterol total. O colesterol total é uma soma do colesterol bom com o colesterol ruim. Então, às vezes, o total
passou da referência, passou de 200, mas às custas do colesterol bom. Então, é excelente. Então, cuidado quando você abrir seu exame e olhar e sofrer, às vezes tá achando que tá alto, não tá, é o bom que tá alto. Então, a gente soma o bom com o ruim. É importante utilizar, mas é um rastreio muito simples, que é um exame que você faz o exame de sangue, que é um exame que não tem custo alto e com uma eficácia muito grande. Excelente, excelente. Doutora Alícia, como que hoje a gente sabe, né, que as doenças cardiovasculares são a primeira causa de mortalidade no Brasil, né? Então, de acordo com o Ministério da Saúde, né, como que, além das questões hereditárias, mas as questões também, como nós estamos falando, dos alimentos, né, da atividade física, de incluir tudo isso, como a gente pode prevenir mesmo e realmente determinar que isso faça diferença na nossa vida? E você falou uma coisa interessante da hereditariedade. Primeiro, eu falo, a herança dá o revólver. Quem aperta o gatilho somos nós, nosso estilo de vida, né? Uhum. E às vezes, quem tem um colesterol, a gente vê muito no consultório, uma dislipidemia familiar, eles acham que é menos perigosa por ser, minha família toda tem. Mas a partir do momento que você tem um colesterol alto, não importa se é por hábito de vida ou por uma herança genética, a gente tem que combater esse colesterol. Então, quem tem familiar acha que é normal, que não vai ter complicações. Então, e o familiar, o estilo de vida, interferência disso, de alimentação, de exercício. Às vezes, o familiar ele precisa, no primeiro momento, já ter o uso de medicação mesmo, um tratamento farmacológico. E uma outra coisa importante que você perguntou do combate é isso, a gente vê doença cardiovascular como primeira causa de mortalidade, e muito disso, que essa falta de prevenção, essa falta de consulta de rotina, às vezes tem que ser de 6 em 6 meses, depois o médico orienta que seja de ano em ano, e os sintomas. O colesterol não dá sintoma, mas as suas complicações sim. Então, por exemplo, infarto, às vezes começa a inflamação no peito, uma dor no pescoço, uma dor na nuca, um mal-estar na cabeça, e aí fala, não, hoje é porque eu trabalhei mais, hoje é porque eu fiz mais esforço. A gente não deve subestimar esse esforço, esses sintomas, porque a gente perde um tempo ouro, que quanto mais rápido diagnosticar um infarto, por exemplo, o sucesso é muito maior. Uhum. Perfeito, doutora Alícia. Doutora Alícia que fala conosco da cidade de São João del Rei, Minas Gerais, cidade querida, que eu já morei, e amigos e pessoas muito queridas. Doutora Alícia, deixa o seu contato para a gente. Quem quiser fazer contato com você, quem quiser te procurar nas redes sociais, como que pode fazer? Então, eu trabalho na Clínica Vitage, que fica aqui em São João del Rei, que é o Instagram Vitage Saúde Beleza. Vitage Saúde Beleza. E nós temos o site da Vitage também. E o meu contato pessoal, eu posto muito sobre alimentação, sobre exercício, doutora Alícia Andrade. Excelente, muito obrigada por sua participação, doutora Alícia. Boa tarde. Eu que agradeço. Eu falo que as palavras não voltam vazias, né, Dani? Que esse momento sirva de conscientização para as pessoas, né? Com certeza. Muito obrigada. Fica com Deus. Fica com Deus também. Muito obrigada. É isso aí, o Dia Mundial de Combate ao Colesterol. Doutora Alícia Andrade participando conosco. E eu quero agradecer a sua participação, sua audiência, o seu carinho em estar conosco até agora. O Notícias do Bem fica por aqui. Voltamos amanhã. Tchau, obrigada.